E a refinaria? Deputado Daniel Coelho, pela liderança do PPS. Presidente, eu queria que agregasse um minuto de orientação para os quatro, por favor. Tá bom. Primeiro deixar a orientação não e apenas registrando, depois a gente quer entrar nesse debate, mas parece que tem bancadas aqui que são advogadas de empresas aéreas brasileiras. Acho que o povo brasileiro quer saber de passagem barata e não defender o interesse de empresário A ou B, mas esse é um debate que precisa ser colocado. Ocupa a tribuna agora para poder falar do decreto 9.727, editado pelo governo federal, que trata dos critérios para a ocupação dos cargos de confiança. Não para dizer que sou contra o decreto. O decreto, no seu mérito, vai de encontro ao que foi dito durante o processo eleitoral, de que o governo deveria ser composto por pessoas, como o diz no seu artigo 2º, com idoneidade moral, com reputação ilibada e com experiência. Mas esse é um decreto, senhores deputados, é um decreto que tem data marcada para moralidade. O decreto diz que ele passa a vigorar a partir de 15 de maio. De 1 de janeiro, quando inicia o governo, até a data de hoje e até 15 de maio, a maioria dos cargos do governo foram compostos sem essas prerrogativas. Então o que é que o governo está dizendo? Ele monta o seu próprio governo do jeito que quer. O decreto não se aplica a ministro. Como é que eu faço um decreto que se aplica ao DAS, mas não se aplica ao ministro? Quer dizer que um DAS, ele tem que ter idoneidade moral e reputação ilibada, e um ministro não. O ministro tem uma menor relevância. E o mais grave de tudo é essa data marcada. Eu não posso ter data marcada para um princípio. Não sou contra, e nós do PPS não somos contra o decreto. Muito pelo contrário, nós somos a favor do decreto. Mas o decreto tem que retroagir a 1º de janeiro. Nós não podemos aceitar que o governo tenha feito uma composição nomeando mais de 70% dos cargos-chave da maneira como quis. E agora ele coloca um decreto desse como se ele fosse todo limpinho e que daqui para frente ele vai fazer uma análise para garantir que as pessoas indicadas para o governo são todas honestas. O decreto tem uma outra questão que nos preocupa e preocupa demais. O artigo 9º, ele diz o seguinte, que os critérios do decreto podem ser ignorados, caso queira o ministro. Então esse decreto serve para dizer não a quem não é de interesse do governo. Porque um decreto que diz que o ministro pode desconsiderar os critérios, ele já é nulo de origem. É pura demagogia da maneira como isso aqui está colocado. O mérito é importante. Se o compromisso do governo é com o mérito de fazer um decreto para que os cargos importantes do governo sejam ocupados por pessoas experientes, por pessoas de ficha limpa, por pessoas que possam representar esse novo momento que quer o eleitor brasileiro, o caminho é pegar esse decreto e retroagir a 1º de janeiro e aplicá-lo para todos aqueles que hoje já compõem o governo federal. Não me cabe aqui estar apontando nomes, mas toda a imprensa e a sociedade brasileira pode fazer uma análise daqueles que já estão nomeados, senhores deputados, e perceber que nem todos estão cumprindo com esses pré-requisitos. Aqui é a questão do princípio. Então, se o governo quer, e nós concordamos, de que se tenham critérios para a formação dos cargos mais importantes do governo federal, que ele retroaja a 1º de janeiro. Essa manutenção de moralidade com data marcada para 15 de maio, isso é falsa moral. Isso é querer dizer que você é o limpo, mas não pratica no momento mais importante da formação do governo. Então a gente faz um apelo ao governo federal que ele retroaja, mantenha o decreto do jeito que está, faça retroativo a 1º de janeiro e retire o artigo 9º. Porque aí é brincadeira fazer um decreto como esse e dizer que é seu critério, o ministro pode ignorar, aí simplesmente está se jogando para a plateia e se criando um ambiente de falsa moralidade. A gente espera que o presidente e o governo cumpram com o seu compromisso de campanha, que é formar um governo com pessoas competentes. Para fazer isso, retroage 1º de janeiro e aí vale para todo mundo, para DAS e para ministro.